Nós queremos dar as boas-vindas a você que está nesse culto presencial, a você também que nos assiste pelos canais de comunicação da Igreja do Bom Retiro. Esse é o momento que nós nos colocamos de pé e nós louvamos o nome de Deus. Com essa música, que é uma oferta de gratidão e de louvor, que você possa entregar o seu coração aos pés do Salvador nessa tarde. Cante, traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do seu amor. Homens, És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. Declare para Deus. És tu. Contigo quero estar. Entrega.
te me entregar. Entregue para Deus tudo aquilo que te pede. Ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro. Mas aqui estou. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova em mim. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Como estamos, vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Senhor bom Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa. Aceitamos o Teu convite e aqui trazemos em nosso coração a necessidade do Teu perdão pelas nossas faltas e pecados. Aceite, Senhor, o nosso pedido. Aceita-nos, Senhor, que nesse momento, nessa programação, possamos ouvir a Tua voz, possamos aceitar o Teu mandado para as nossas vidas. E obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
Nesse dia do campo da Associação Central Paranaense, muitas orações têm sido elevadas em favor das pessoas que moram, residem e participam do distrito do Bom Retiro. Nós precisamos das tuas bênçãos. Muitas pessoas estão estudando a tua palavra através da Rádio e TV Novo Tempo, e pedimos em especial que venha estar com cada uma dessas pessoas que estão estudando a tua palavra, que elas possam encontrar nela paz para os seus pesares e ansiedades, que possam tomar uma decisão ao teu lado. Muitos ainda não se manifestaram, ainda não se identificaram, ainda não se apresentaram a alguém para receber um estudo pessoalmente. Trabalha também nesses corações, que eles possam aceitar o convite de procurar uma igreja próxima, e que nós possamos estar preparados em partilhar o amor que temos recebido de Ti, e que eles possam sentir que a Tua igreja é um local de amor, é um local de paz. Nós pedimos também que venhas abençoar o irmão Pierre, que vai apresentar a mensagem nesse momento, que ele possa falar iluminado por Ti, e que o Santo Espírito também abra a nossa mente e o nosso coração para, de forma atenta, reflexionarmos sobre ela e tomarmos para nós essa mensagem, Senhor. Fica com os Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que eles também possam receber a Tua bênção, a Tua paz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa programação, nós vamos contar, e já agradecemos antecipadamente, por terem aceito o nosso convite, o Quarteto Velos, que vai elevar louvores ao nosso Deus, preparando a nossa mente, o nosso coração, a nossa concentração para a mensagem. Obrigado por terem aceito o nosso convite. São componentes que estão sediados em várias igrejas aqui da capital, que se reúnem com o objetivo de louvar a Deus e levar a mensagem de salvação às outras pessoas. O momento é de vocês, muito bem-vindos, que possam ser usados por Deus nessa hora. Boa tarde, igreja. Boa tarde aos que não estão presentes, mas estão acompanhando pelos canais da internet. Para nós do Quarteto Velos, é uma honra ter recebido esse convite também. Então, queremos desde já agradecer e viemos aqui com o intuito realmente de louvar ao nosso Deus. Creio que cada um de nós tem no coração, no mínimo, um motivo de agradecimento a Deus. Só o fato de termos vida, termos acordado no dia de hoje, já é um motivo mais do que especial. E a música que nós iremos cantar, essa primeira música, ela fala justamente sobre gratidão. Então que cada um possa meditar nessa letra, e quando nós estivermos cantando, você possa pensar em tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida das pessoas que são próximas de vocês. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos
gozo de agradecer e louvar a Ti, Senhor. Pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, Pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Trago no peito gratidão, ó meu Senhor. pois Tu és tão bom, tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, Eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. pois Tu és tão bom. Tens-me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, Eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Se nós estamos aqui hoje, porque nós ouvimos o chamado de Deus, de estarmos na Sua presença. E hoje Ele faz um convite para mim e para você. Esse convite é de entrega. Nós possamos entregar a nossa vida completamente nas mãos daquele que pode nos conduzir. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa, mãe sozinha põe-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegarem ao lugar
onde Deus pedia que se erguesse o altar, deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele faz uma mudança. E essa mudança é sentida pelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa última música que nós vamos cantar, ela fala um pouquinho desse desejo que nós devemos a cada dia de ter essa mudança completa na nossa vida. Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser. E uma nova vida começou. Eu não sou mais eu
Cristo vive em mim, em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça, em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. Passado já se foi. Vivo agora insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se ele me chamar, insistir em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Tudo bem? Tudo ótimo. Nesse momento, estamos aqui com o irmão Pierre Damasio. Ele é o líder dessa igreja, da área mais importante que temos na igreja. Ele é professor dos juvenis e também é o capelão dos desbravadores. É o presente e o futuro da igreja passando por suas mãos. E nesse momento, ele vai repartir o pão do céu conosco. Que Deus o acompanhe e o abençoe. Boa noite a todos. Não sei quantos de vocês estão com saudades de ouvir os quartetos, né? Tínhamos tantos eventos. Em breve a gente vai poder estar novamente com essas maravilhas que a nossa igreja traz também. Boa noite a você que veio à igreja, a você que está nos assistindo de casa. O frio essa semana
não deu trégua. Vamos ver se essa semana ele dá uma trégua a todos nós, né? Pegou o Brasil inteiro, e Curitiba parece que ele pegou um pouquinho mais. Nos últimos 3 dias, passamos aí um pouquinho mais de dificuldade com esse frio. Pastor me ligou essa semana para repartir a palavra com vocês, e como o irmão falou aqui, nós temos nos dedicado um bom tempo, boas horas, a estudar um pouquinho mais sobre algumas questões da juventude, dos jovens, dos juvenis, das crianças, dos adolescentes. E há um tema que eu creio que você já deve ter ouvido bastante, deve ter se atentado, principalmente aqueles que são pais ou aqueles que acompanham suas crianças de alguma forma, que estamos vivendo, né, com muita intensidade, que é um conflito de gerações. Nós estamos cada dia com essas gerações estando mudando mais rápido. E eu queria ler um verso com vocês e abordar esse assunto que creio que é de interesse de todos. Nós vamos falar 2 ou 3 versos da Bíblia. O primeiro está em Joel, o livro de Joel, e o livro de Joel a gente sempre tem que dar um tempinho a mais para achar, né? Que ele fica meio escondido lá, ele tem 2 ou 3 páginas só, mas no livro de Joel, no capítulo 2, e nós vamos ler o verso 28, um verso bem conhecido, todos já sabem até de cor, mas a gente vai lê-lo aqui para nos lembrar. Capítulo 2, do verso 28 do livro de Joel, diz o seguinte: E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui o profeta Joel traz, quase numa linguagem profética, apocalíptica, faz uma promessa extraordinária. Ele inclui na promessa diferentes classes de pessoas nessa profecia. Quando Pedro prega lá no Pentecostes, no sermão ainda no templo de Jerusalém, ele vê uma manifestação muito grande, uma manifestação extraordinária do Espírito de Deus com aquelas pessoas, com os apóstolos que estavam ali, e a gente compreende que parte dessa profecia foi cumprida ali, mas através da Bíblia, através de alguns indícios, através da linguagem que essa profecia é colocada, nós entendemos que essa profecia ainda está por se cumprir nas gerações futuras, logo, agora, um pouco antes de Jesus vir. E essa profecia, ela vai se cumprir também na última geração, na geração final desse mundo. A questão é que quando lemos estes versos, olhando para o estado atual da igreja, olhando para a juventude atual, os mais antigos, os mais zelosos, os que estão mais tempo aqui, os que estão se esforçando para manter a chama da fé aqui acesa, eles olham um pouco com desespero, porque parece que não vamos conseguir ver Deus viabilizar essa profecia na juventude atual. Nós vemos aqui Joel falar em filhos e filhas cumprindo um papel, e um papel importante, mas sinceramente parece ser impossível com as características dos jovens, crianças, juvenis e alguns adultos no tempo de hoje. O objetivo de hoje é trazer para vocês algumas informações para a gente poder compreender um pouco por que nós estamos batendo cabeça, tendo a sensação que a igreja, que na família, que no trabalho, as pessoas não estão conseguindo se comunicar, as pessoas não estão tendo harmonia. A todo lugar que vamos, nós enfrentamos conflitos dos mais diversos. Pais com filhos, os filhos com os pais, os chefes com seus funcionários com seus chefes, são problemas políticos, problemas de religião, problemas sociais. O fato é que parece que nós não estamos vivendo no mesmo mundo. E a tentativa dessa noite é fazer a gente compreender um pouquinho porque existe tanta diferença dessas gerações e o que está marcando essas diferenças e quais são os elementos que tomam tão distintas essas gerações que estão vivendo uma após a outra. Eu quero antecipar aqui que pode parecer que no final desses minutos que vamos estar juntos aqui,
nós vamos tratar de um problema e nós não vamos apresentar muitas soluções, porque o problema realmente ele é complexo. O problema ele é muito grande, mas a sensação que temos é que nós precisamos encarar o problema, independente se ele é difícil, independente se ele tem soluções ou não, a olho nu, mas nós precisamos realmente compreendê-lo, e para compreendê-lo nós precisamos buscar, estudar, ler e interagir juntos. Eu não sei se a solução vai ser muito efetiva, ou se vai ajudar tanto assim, mas o fato é que a gente precisa refletir sobre isso. Não só nós que estamos na igreja, mas como casa, como lar e como pessoas que estão trabalhando, porque nós estamos no mesmo ambiente. Todos estão no mesmo ambiente, independente das nossas idades, independente das nossas formações. Nós precisamos entender a necessidade de entendermos as diferenças dessas gerações. Como falei no início, os intervalos estão cada vez mais curtos de uma geração para outra, e a mudança de mentalidade está muito grande. Antes, os avós conviviam com seus filhos, com seus netos, e muita coisa dava certo. A comunicação fluía de uma certa maneira que as pessoas conseguiam se entender. Eles viviam na mesma geração, se conseguiam conversar. Hoje, parece que está impossível de um senhor de 80 anos conversar com uma criança de 6 ou 7 anos. Parece que há um distanciamento grande, onde cada um não quer que o outro se comunique, porque há uma diferença muito grande. Essas gerações estão cada vez mudando mais rápido, e isso impacta na igreja também, porque gera uma dificuldade de comunicação. Nós temos líderes na igreja, por exemplo, que fazem uma corrida grande, conduzindo a igreja, se esforçando para levar as coisas como Deus colocou sobre suas responsabilidades, mas chega um determinado momento, essas pessoas vão cansar, essas pessoas precisam parar, essas pessoas precisam passar o bastão para a geração que está vindo. Mas o que nós conseguimos enxergar, mas o que a gente parece ver, é que há uma desconfiança dessa geração mais velha em não entregar o bastão para essa geração que está vindo, por uma série de fatores que nós vamos discutir juntos aqui nesses minutos. O fato é que as gerações hoje parecem não falar a mesma linguagem. Existe muita literatura sobre isso hoje, você deve ter lido, deve ter ouvido, mas o principal conceito começou nas instituições, nos trabalhos, porque as empresas começaram a ter muitos problemas, porque começaram a admitir pessoas, e no mesmo local de trabalho existiam 3 gerações diferentes, e as 3 gerações diferentes não conseguiam se comunicar umas com as outras. Há uma classificação dessas gerações, né? Como quase tudo vem de pesquisas e estudos dos Estados Unidos, houve uma proposta dessa classificação que surgiu num pós-guerra, com um marketing muito forte dos americanos, para fazer uma pesquisa, uma tentativa de entender o mercado, de entender quem são os nossos consumidores. Há um conceito operacional aqui, de datas, de características, e é uma literatura abundante, como eu disse, e uma preocupação muito grande das grandes corporações, das empresas, do mercado de trabalho. Ainda que a igreja aqui não respeite necessariamente esses conceitos, não é? De trabalho, do mercado, ela é composta por indivíduos que compõem esses locais, que são os mesmos indivíduos, com as mesmas características, e como igreja, nós precisamos estar antenados para isso, principalmente como líderes das igrejas e como os pais, que em casa tem todo esse contexto e esse convívio com essas gerações, e nós precisamos entender por isso, entender o porquê que existem esses conflitos, não é? Porque isso vai nos ajudar nas diversas demandas, tanto na igreja, como em casa e como no trabalho. E entender isso pode nos ajudar também em vários sentidos. A gente pode conviver melhor, nós podemos nos conhecer melhor também, nós podemos ajudar para que as coisas possam funcionar melhor também. Nós precisamos envolver os esforços da igreja para essas novas gerações. Alguns de vocês já devem ter percebido e devem ter visto a igreja, trabalhei diretamente para a igreja mais ou menos 20, 21 anos, e durante os últimos 10 ou 15 anos existe um esforço muito grande da liderança da igreja, desde a mais alta liderança da igreja até chegar nas igrejas aqui como congregação, um esforço de saber mais sobre esse assunto. Nós temos as classes infantis, nós temos os desbravadores, mas existe um gap muito grande, que nós estávamos batizando as pessoas para a nossa igreja, e ao mesmo tempo que entravam por aqui, saíam por ali.
E a igreja fez pesquisas e notou que há uma faixa etária, que há um grupo de pessoas que nós estávamos com eles dentro da igreja e não estávamos conseguindo, e não conseguimos ainda muito bem conversar com essas pessoas. E o conflito de gerações entrou novamente aqui. E eu queria mostrar para vocês essas gerações, né? Isso aqui muda de literatura para literatura, muda um pouquinho as datas. Eu queria passar o conceito para vocês, né? Alguns podem ter dito, eu li num livro que tal data. Pode ser, eles ainda estão estudando, principalmente as gerações mais novas, nessas questões das características e das datas também. Mas a primeira geração que eles conceituaram foram essa geração daqueles que nasceram entre 1946 e 1964, que são chamados baby boomers. Por que isso? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aumento muito importante da taxa de natalidade nos Estados Unidos. As pessoas estavam na guerra, infelizmente muitos morreram, mas muitos voltaram também. E quando esses voltaram para suas famílias e houve uma taxa de natalidade muito grande. As pessoas constituíram suas famílias, não é? Esse pessoal viu o surgimento da TV. Esse pessoal viu a TV substituindo o rádio, foi a tecnologia da época deles que foi substituída, não é? O rádio ali, que só existia, depois veio a TV. Eles viveram os dramas do pós-guerra, pessoas mutiladas, algumas famílias que sem pai, sem mãe, pessoas tristes por causa da guerra, acompanharam a corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Guerra Fria entre os dois países também. Eles tiveram uma formação acadêmica um pouco mais baixa, justamente porque vieram de uma estrutura familiar um pouco mais fraca, com mais dificuldades, não é? E tiveram que se esforçar muito para sustentar a sua família. Tiveram um período difícil, essas pessoas que nasceram mais ou menos entre essa idade. E são as pessoas hoje que têm entre aí 50, 55, até uns 80 anos. Não é? Nós tivemos uma segunda geração, que é a chamada geração X, que nasceram aqui a partir de 1965 até mais ou menos 1980. Não é? É uma segunda geração. Essas pessoas jovens, sem uma identidade muito forte, aparente ali definida, enfrentaram um mal incerto, sem definição, enfrentaram um futuro pós-guerra muito hostil, um tempo de incertezas, e acontece que essa geração X, ela cresceu, passou ali por aquela fase hippie, lembram? Não é? Tiveram aqueles seus ideais, logo tiveram que esquecer os seus ideais, porque foram ter que fazer a carreira no mercado de trabalho, e entenderam que logo a vida não era só música, não era só fantasia, não era só amor, não era só natureza. Tiveram que trabalhar, tiveram seus filhos, tiveram que largar um pouco dessa vida alternativa que eles imaginavam que era muito bacana. Eles viram surgir os primeiros computadores, viram surgir ali o berço da internet, os poucos celulares que existiam, as primeiras impressoras, o e-mail, e viu o mundo mudar muito e muito rápido também. Grande parte dessa geração X chegou ali nos 30, 40 anos e descobriu que juntar dinheiro era um negócio difícil, viu? Começaram a tentar comprar sua casa própria, mas viram que iam ter que pagar a vida toda para ter um apartamento, uma casa pequena. À volta, os seus filhos cresceram, os pais morreram, alguns sonhos envelheceram. Eles tinham algumas ideias lindas de pegar a mochila e viver um ano na Europa, ou cair aí numa praia, ficar um ano tranquilo. Viram que não era assim, que não era bem fácil, que não era simples. E eles acabaram tendo que entrar realmente com toda a força na questão do mercado de trabalho e ter a sobrevivência. Infelizmente, alguns deles, com um pouco mais de recursos, se deram um pouquinho melhor. A gente vê na sociedade que acabaram não amadurecendo tanto, trocam as esposas, primeira, segunda, querem ter os carros e as motos do passado que não conseguiram ter. Pessoas que, de repente, com 40, 50, 60 anos de idade, não amadureceram tanto como deveriam e têm, às vezes, reações de pessoas de 20, de 30 anos. Essas são características. Agora, teve uma outra geração, a geração Y, e essa geração que a gente vai ter um pouquinho mais de características e um pouquinho mais de tempo sobre ela, porque, se você notar, são as pessoas que hoje estão realmente entrando no mercado de trabalho e as pessoas que fazem a coisa acontecer. Essa geração, a gente pode observar que as características daqueles que estão ao nosso redor, e quem sabe não seja eu ou você aqui, né? Estamos falando sem juízo, sem julgar, características colocadas aqui, não queremos aqui dizer que é exatamente isso. Isso são estudos, e os estudos eles vão crescendo, vão sendo aprofundados, né?
E essa geração Y, ou os milênios, né, que nasceram ali de 81 para frente até 95, mais ou menos, fazem parte aí dessa época de grandes e profundos avanços tecnológicos, né? E prosperidade econômica também. Viveram momentos, principalmente, pelo menos aqui na parte ocidental do mundo. As crianças da geração Y cresceram tendo o que muitos dos seus pais não tiveram. Eles tiveram coisas que muitos dos seus pais não tiveram, como coisas simples, como TV a cabo, que é simples hoje, um videogame, não é? Tiveram computadores, alguns têm já celulares, computadores no próprio quarto. Essa geração X essa geração anterior a X viu nascer a internet e a tecnologia. A geração Y veio ao mundo quando a internet já estava funcionando a todo vapor. Os milênios cresceram e internalizaram isso desde pequenininhos. E segundo os pesquisadores que estudam essas gerações, a geração Y cresceu rodeada de facilidades, não é? Oferecidas pelos pais. E aqui é um perigo muito grande, porque há uma maneira de, às vezes, os pais quererem que os filhos tenham algo que eles não tiveram, e isso faz com que a gente abra exceções que não deveríamos abrir. Eles cresceram vivendo em ação, estimulados por atividades, não que seja ruim ou que é errado, mas tiveram o seu balé, aquelas crianças, outros tiveram o judô, outros tiveram a natação. São pessoas que acabaram nascendo nesse contexto, né? Acostumados a conseguirem o que querem, não se sujeitam às tarefas subalternas de início de carreira e por isso lutam por salários mais altos, rápidos. Falar com essa geração, não me falem em fazer estágio, não me falem em começar de baixo, não me falem em começar de coisas difíceis. Ele quer começar já por cima, já quer começar mandando, já quer começar tendo um bom salário. Interessante. É comum que os jovens dessa geração também troquem de emprego sistematicamente, em busca de novas oportunidades o tempo todo, que ofereçam desafios, crescimento profissional. E se você dessa geração cresceu no mundo digital, está desde sempre familiarizado com esses dispositivos móveis, comunicação em tempo real, pertence a um grupo de consumidores muito exigente. Pessoas dessa geração, não é fácil vender alguma coisa para eles, porque na hora que eles vão comprar, eles dão um Google antes lá e sabem tudo o que acontece sobre aquele assunto, sabe quais versões, sabe quais tipos, sabe quais cores, não dá para enrolar esses caras aqui, não é? Se você faz parte da primeira geração, esse povo faz parte da geração verdadeiramente globalizada, já nasceram num mundo que as coisas estão muito próximas. Cresceu com a tecnologia já desde a primeira infância. A internet é uma necessidade essencial. Eu não sei quantos de vocês viram, eu vi nesses dias, e nem trouxe aqui para vocês, porque achei tão assustador, um vídeo de uma menininha, uma moça quase, de 12 anos, num voo. E o piloto pegou lá e falou, olha, agora nós vamos voar, vamos desligar o celular aí, vamos colocar no modo avião, e de repente, a mãe... já conhecendo, já pegou o celular dela e desligou o celular, e essa criança, esse juvenil, começou a chorar desesperadamente dentro do avião, e as pessoas começaram a filmar e a fotografar, porque achavam que a criança estava apanhando, que não sei o quê, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, tem vários lances de vários locais, assim, as pessoas filmando, e a menina chorava compulsivamente, assim, de uma forma que não parava, e as pessoas se assustaram. E depois, vendo bem aquela cena, parece que a pessoa estava, vou usar uma expressão até forte aqui, drogada sobre aquilo. Não conseguiu compreender que naquele minuto precisava desligar e não queria ficar nem um minuto desconectada. Essa faz parte dessa geração aqui. Quanto tempo conseguem ficar desconectados? Quanto tempo conseguem ficar sem estar virtualmente ligados com alguém? Essa geração permite partilhar experiências, trocar impressões, comparar as coisas, aconselhar, criar, divulgar conteúdos, que isso são os fundamentos, né, principais das redes sociais. E preocupados eles também são com o meio ambiente, parte deles, com as causas sociais, têm um ponto de vista diferente de gerações anteriores, que viveram em épocas de guerras e desemprego. Essa geração Y, eles precisariam estar assumindo agora os postos de liderança. São pessoas que estão aí com 25, 20, 25, 30 anos de idade, que precisam assumir com muita segurança a parte daqueles que precisam passar o bastão a eles. Os que pertencem a essa geração, eles são meio multitarefas também. Você já viu que eles conseguem mandar um e-mail, mandar curtir alguma questão, eles conseguem visualizar um Face, conseguem 3, 4 coisas ao mesmo tempo, multitarefas. Apesar disso,
eles não parecem comprometidos com muitas coisas. Nós vamos falar um pouco mais neles, mas existe ainda uma outra geração, e a geração Z, e ela, você pode perceber que os anos vão diminuindo, e alguns estudos, alguns livros já trazem uma próxima geração, mas a gente vai falar apenas até a geração Z, que são aqueles nascidos de 96 até 2015, 2016 mais ou menos. A geração C, essa geração está ligada intimamente à expansão exponencial da internet, e eles têm muitas das características da geração anterior, e vão agrupando mais características que nos deixa preocupados. As pessoas dessa geração Z são conhecidas por serem o quê? Nativos digitais, ou seja, já estão familiarizados completamente, eles não sabem o que é um mundo sem isso. Eles compartilham arquivos, smartphones, tablets, e acima de tudo estão mais ainda sempre conectados. E se nós pensarmos um pouco, nós podemos perceber que os integrantes dessa geração nunca viram o mundo, ou não imaginam o mundo acontecer sem computadores. Outra característica essencial dessa geração é o conceito de um mundo que possui um desapego das fronteiras geográficas, sabe? É como se a China fosse ali na esquina. Nasceram já entendendo que o mundo é pequeno para eles, né? E tudo vem da China, a China ali, mal sabem eles que para vir um produto da China leva 100 e poucos dias, e tem que encomendar 6 meses antes, mas parece que não, da China, está ali. São pessoas que o globo ficou pequeno para eles. Não falta informação, estão sempre um passo à frente dos mais velhos, concentrados sempre em se adaptar com os novos tempos, com as novas tecnologias, e os maiores problemas dessa geração são relacionados incrivelmente pela integração social. Parece até um paradoxo, são aqueles que estão mais conectados, são aqueles que têm mais contatos, são aqueles que estão mais rapidamente, parece que evoluindo, mas são os que estão mais sozinhos. Segundo os analistas, essa geração é marcada pela ausência da capacidade de ouvir. Por isso que eu falei para vocês, é um assunto que nos preocupa como igreja, como casa, como sociedade. A geração Z é um tanto quanto desconfiada quanto ao assunto, por exemplo, uma carreira, um sucesso, uma carreira mais longa, né, de sucesso. Ele não vai se prender a uma coisa apenas. A maioria já não acredita em fazer uma só coisa na vida. Eu vou começar aqui, depois eu vou para lá, depois se não der certo eu venho, eu faço, não é? Não pense em passar a vida toda profissional num local só, por exemplo. Muitos da geração Z, inclusive, trabalham em casa. Claro que com a pandemia esse home office ele ampliou, mas a maioria dessa geração já trabalha em casa com uma idade pequena. É um youtuber, muitos deles já estão ensinando como jogar alguns tipos de jogos e ganham dinheiro com isso no seu quarto. E segundo especialistas, pode haver uma escassez de algumas profissões pós agora 2020, por essa geração estar mais ausente nesse processo. A geração tem um grande problema também, segundo os demais, é a geração mais fechada de todas. Está sempre fechado em seu mundo, isolado, através dos fones de ouvido, quer no carro, quer no ônibus, quer na igreja, quer no trabalho. Incrível. São os que escutam pouco e falam menos ainda. Alguns de vocês já devem ter tido a experiência, quando a gente fala com alguns desses, o máximo que a gente recebe é não, sim, ok, monossilábicos. Isso quando não manda uma figurinha para nós. São essa geração que nós precisamos entender e precisamos nos aproximar. E por mais, e pelos demais, eles podem ser definidos também como uma geração mais egocêntrica, uma geração que envolve o olhar mais para ele mesmo, né? Se preocupa, na maioria das vezes, com ele mesmo. Mas lembre, os principais conflitos das gerações são motivados pelas grandes diferenças. Notem que nós falamos aqui de pessoas que nasceram de 1946, 1950 para frente, e nós estamos falando de 4 gerações distintas, e são muito diferentes as características dessas gerações. Nós vamos explorar um pouco aqui o povo da geração aqui, Y, os milênios, porque essa geração, ela está sendo espremida pela geração que antecede ela, ou seja, está sendo apertada por essa geração, está sendo desafiada por ela, não está sendo tão bem recebida, porque os mais velhos estão desconfiando um pouco mais,
E ao mesmo tempo ela está sendo espremida pela geração que está vindo, que está sendo mais rápida que ela também. E a geração Y está meio perdida. E como igreja nós precisamos fazer essa pergunta: como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos lá embaixo, nas salinhas, desde as criancinhas até ali os adolescentes, depois os jovens, temos os desbravadores, os aventureiros, temos os mais velhos, temos os novos pastores chegando. Tudo isso faz parte de um mundo que nós precisamos encarar. Há desafios aqui, há muitos desafios, e nós precisamos fazer essa pergunta. Essa geração Y é a geração que precisaria ou deveria estar assumindo as novas responsabilidades agora. E nós vamos ver algumas dificuldades deles. Por exemplo, algumas preocupações sobre essa geração. Uma delas, dificuldade de manutenção de vínculos. Eles têm um certo comportamento muito apressado, querem os resultados rápidos, querem as coisas na hora, não gostam de esperar, têm um vínculo de interesse muito estratégico, ou seja, se for bom para mim, tudo bem, se não for, eu não encaro. Pode ser com o irmão, pode ser com o pai, pode ser com a mãe, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, são muito seletivos, ele tem que vencer na vida de qualquer maneira, e ele descarta esses relacionamentos não estratégicos muito rápido, sabem se conectar, mas apenas quando querem alguma coisa ou quando aquilo lhes interessa de uma forma muito direta. Uma outra preocupação é excessiva concentração em si mesmo, ou seja, isso está muito associado à primeira, quase um traço narcisista, só olham para si mesmos, baixo investimento nos relacionamentos. Amigos, relacionamento é difícil, nos relacionarmos com esposa, como esposo, nos relacionarmos com o chefe, nos relacionarmos com a igreja, com os amigos, o relacionamento ele exige esforço, ele exige que você precisa construir, você às vezes precisa dar um passo para trás para dar 2 passos para frente num relacionamento, mas essa geração tem uma dificuldade muito grande em retroceder, tem uma dificuldade muito grande nos relacionamentos, porque desiste fácil, larga a mão, né? Por quê? Porque o eu está como centro da vida, eu primeiro eu, da minha maneira, há um baixo nível de comprometimento deles também, na própria igreja, sabe, quando nós chegamos aqui estava tudo pronto, tinha já o som passado, os banheiros estavam limpos, as câmeras estavam ligadas, projetor ligado, estacionamento estava tudo limpinho, mas parece que as pessoas não notam que isso alguém teve que fazer, e incrível, se você for perceber, esses dessa geração são os primeiros a que se der um problema, acusarem, não funciona, não fizeram direito, e nós precisamos entendê-los e ajudá-los, que a pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar? Sábado que vem, domingo que vem, eu posso chegar mais cedo, porque eu posso aprender e posso ajudar? Nós precisamos ajudá-los nesse sentido. Os mais velhos, quando percebem isso, esses traços, ficam temerosos em apostar nessa nova geração, ficam temerosos em pensar, ficam apavorados em pensar que eles são os próximos a assumir os cargos, são os próximos a assumir as lideranças. Um outro item, e aqui os pais se preocupam muito, né? A baixa energia, muitas pessoas, muitos autores têm publicado sobre isso, e os pais têm também se preocupado, eles falam que é uma flacidez intelectual, um problema psicológico muito grande, porque tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, eu isso não quero fazer, não quero arrumar meu quarto, eu não vou fazer isso aqui, trabalhar 44 horas semanais para ganhar isso, parece que eles estão realmente num outro mundo, há uma falta de musculatura para enfrentar o dia a dia, eles desistem fácil, pouco resistente à pressão, pouco resistente a ser chamados à atenção, sabe, infelizmente, muitas características dessas acabaram aparecendo, porque nós como pais, e alguns pais, não souberam lidar em algum momento, porque sofreram tanto, tiveram tanto problema, tanta dificuldade, é duro ouvir isso, né? Cada um tem uma fase, cada um está numa geração, mas às vezes nós mesmos construímos isso, nós que asfaltamos isso, e faltou um pouquinho de puxar, né? Tem um outro item, a tal da reparação, não é? Não reconhecem os seus erros,
Tem dificuldade em dizer, eu errei, eu não vou fazer mais. Uma incapacidade de perdoar. Acham atalhos e maneiras de fazer qualquer coisa, mas menos de pedir perdão, desculpa, não farei mais. A não ser que isso possa ter algum ganho para ele. Amigos, se o mercado está atento por razões econômicas, o meu apelo nessa noite é perguntar a vocês, será que a igreja não deveria refletir por razões espirituais? Por razões muito maiores do que apenas econômicas? Será que a gente não tem algo muito mais nobre a oferecer a esses queridos que uma mensagem ao mundo que Jesus vai voltar? E eu queria finalizar com vocês aqui algumas alternativas, que já falei para vocês, não é um assunto que vai se esgotar, não é fácil, mas que de repente pode nos ajudar, não é? Algumas das alternativas por exemplo, o perigo aqui da nostalgia. Nós, às vezes, falamos de uma maneira que entramos em maior conflito ainda com estes. Por exemplo, como era bom no meu tempo. Quando a gente fala isso a alguém mais novo, nós estamos mandando um recado muito direto a eles, o teu tempo ruim e o meu tempo era bom. Nós precisamos entender que o nosso tempo passou. Nós precisamos entender que o tempo de algumas pessoas era bom, mas agora é diferente. A não ser que você queira realmente, que o interlocutor aqui queira realmente ouvir sobre como era o seu tempo, tudo bem. Mas não coloque a estes como o seu tempo era melhor que o dele. Como jogar peão, soltar pipa e fazer outras coisas, ralar o joelho não sei aonde. Ele olha para você e diz, cara, esse teu tempo, que você quer desabafar, desabafe alguém da tua idade de repente, mas nós precisamos entender que essa nostalgia pode prejudicar e ela pode aumentar a distância. Um outro desafio é o desafio da comunicação. Nós temos linhas de diálogo muito distintas. Eu sei que cada um de vocês, a grande maioria, deve ter um grupo de família. Quem não tem hoje um grupo de família no WhatsApp? Nós temos um grupo de família, lá temos 13 pessoas na família. O mais novo tem 18 anos e o mais velho tem 80. De vez em quando nós cutucamos, eu e meu irmão cutucamos o meu sobrinho mais novo lá, cara, fala com o teu avô, manda um oi para a tua avó. Aí eles falam, oi vó, acabou. Cara, uma frase pelo menos, um assunto, ela manda uma foto, tchau vó. É incrível como está distante. E quando nós nos juntamos, esses dias eu fui na casa dos meus pais, então tem meu pai 80, eu 40, meu filho 10, como é difícil ter um assunto onde os três possam interagir, parece que há uma distanciamento, eu não vou falar porque eu não quero saber desse assunto, eu não entendo daquele, então é melhor cada um para o seu lado e ninguém fala nada. As distâncias estão cada vez maiores e nós precisamos entender que nós precisamos encurtar esse caminho. E a tecnologia, ela veio para ajudar, embora tenhamos um grupo onde os netos podem conversar com os avós, nós precisamos entender que essa linha de comunicação precisa estar mais próxima. Nós podemos também, e a igreja tem feito muito isso, e eu vibro com isso, e creio que aqui também já deve ter acontecido, nós colocarmos os mais jovens, por exemplo, em comissões, para ouvi-los, para poder entender o que passa na cabeça, as ideias, para saber exatamente como eles pensam, não é? É um desafio da comunicação, passa por querermos ouvir também. Trabalhei numa estrutura muito grande, com mais ou menos 1000 funcionários, nós tínhamos muitas dificuldades sobre esse assunto. Tínhamos chefias de 40, 50, 60 anos de idade, liderando pessoas de 16, 17 anos, que não conseguiam se olhar. E inversamente também, tínhamos jovens em cargos de liderança de 25 anos, liderando pessoas com uma estrada de 60 anos, e não conseguiam conversar, não conseguiam se atrelar, e um culpava o outro. E nós tínhamos um grande desafio, ouvir cada um deles. E você ouvir cada um deles é um desafio, porque você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Você vai ouvir coisas que você precisa corrigir em você. E a igreja tem feito isso com uma maestria muito bonita. As comissões da igreja, nas suas entidades maiores, na divisão, nas uniões, nas associações, nas igrejas, tem cada vez mais incluído jovens e pessoas, porque eles precisam ser ouvidos, por mais que quando a gente ouça, às vezes não goste do que vai ouvir. Nós temos um outro item para a gente ir finalizando, a empatia e o respeito, não é? A gente precisa ter cuidado com os julgamentos. Às vezes a gente olha e fala, essa geração perdida, esse jovem já era, esses jovens são muito molengas, esses aí não duram nada, não era como o meu tempo. Nós precisamos ter cuidado, porque fazer pré-julgamentos e falar isso a eles, criamos mais lacunas, criamos um vale ainda maior. Nós precisamos também ter a necessidade aqui da cooperação.
E Ellen White, num texto, fala como lidar com os mais jovens. Eu queria colocar isso para vocês, não sei se vocês vão conseguir ler, eu vou ler daqui para vocês. E é um texto que está num livro chamado Obreiros Evangélicos. E ela fala da seguinte forma: cumpre-nos mostrar confiança em nossos jovens. Eles deviam ser pioneiros em todo empreendimento que exigisse fadiga e sacrifício, ao passo que os sobrecarregados servos de Cristo deviam ser prezados como conselheiros para animar e abençoar os que têm de desferir os mais pesados golpes em favor de Deus. Perceba as expressões dela aqui. Mesmo ela escrevendo isso há 150 anos atrás, nós temos que manifestar a confiança naqueles que são mais jovens. Nós temos que admitir que eles podem errar, que eles podem tentar, que eles podem desistir, que eles podem falhar. Mas o conselho aqui de Ellen White é demonstrar confiança a eles. Nós não devemos largar nas mãos deles de qualquer jeito. Não é jogar a toalha de qualquer jeito, não. Os mais velhos precisam estar junto, apoiando. Os mais velhos têm um papel importante para aconselhar, para acompanhar, para animar. Ou seja, se manifestar confiança a eles, acompanhando, mesmo correndo o risco de eles falharem. Assim como um pai faz às vezes ao filho. Quando eu fui ensinar as crianças a andar de bicicleta, eu tinha medo que eles caíssem, mas jamais iriam conseguir se a gente não largasse. Nós precisamos confiar, precisamos ajudar com que eles tentem, mesmo que ele caia às vezes. Nós precisamos entender que o aconselhamento e acompanhamento aqui, ele é essencial. Nós precisamos ajudar urgentemente essa geração. Alguém precisa ceder muitas vezes nesse relacionamento também. E eu digo a vocês, posso estar errado agora no que eu vou falar, mas nós como mais velhos, ou os mais velhos, como eu tenho mais velhos comigo também, devem dar o exemplo de às vezes ceder. Tem um exemplo muito bacana que nesses dias eu ouvi, vou falar mais na frente. Mas nós precisamos nesse momento entender que nós precisamos nesse relacionamento, nessa conversa, nós precisamos às vezes ceder para que as coisas funcionem melhor. Existe aqui também a vantagem da diversidade. Como eu falei a vocês, essa vantagem ela é boa porque nós podemos ouvir outras opiniões, nós podemos entender como os outros pensam. As pessoas são diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, formações, educação, e apesar de todas essas características às vezes negativas que eu coloquei aqui, elas precisam ser superadas. Elas precisam ser superadas para um convívio melhor na casa, na igreja e no trabalho. E finalizando, existe um fator que integra tudo isso. Nem tudo está perdido. Por isso a igreja é uma bênção. Há tantas pessoas desesperadas, há tantas pessoas sem esperança, há tantas pessoas que não sabem o que vai acontecer ali, na frente, e se desesperam. O meu pai tem 80 anos de idade, vai fazer 80 anos, na realidade, o ano que vem, 79. E às vezes eu fico pensando nele, sabe? Moram em Florianópolis, e visitamos eles, se não um mês, a cada 2 meses a gente está ali, porque não é longe. Mas eu fico olhando ele, e às vezes a gente conversa um pouco, ou às vezes ele está quieto, eu fico olhando, observando ele, né? O que passa na cabeça de alguém que tem 80 anos de idade e sabe que seus dias não são muitos. Que ele viva mais 15, ele disse que vai viver até 95. Eu digo, que bom, pai, toca aí. Mas ele já está falando nisso por quê? Porque já sabe que seus dias são poucos. Eu fico imaginando as pessoas que não têm esperança, e graças a Deus ele tem uma esperança, que mesmo que a morte venha, logo ele estará ressuscitado e vai morar com todos nós, se Deus quiser, nos céus. Há uma esperança, mas há pessoas que não têm esperança, há pessoas que não têm no coração nada que faça vibrar. Nós estamos passando por um período tão difícil, há tantas pessoas ao nosso redor, se não doentes, que morrem, parentes, amigos, familiares, mesmo que sejam artistas que às vezes a gente gosta, pessoas que estão sofrendo. Não que isso não tinha, né, que sempre teve, mas parece que agora nos apertou um pouquinho mais. E todas as vezes que eu venho à igreja, a gente passa na frente desse hospital aqui, eu passo olhando sempre ali para a recepção, e digo, Senhor, primeiro, obrigado, porque não precisamos enfrentar isso, não estamos nessa situação, e segundo, nos use para poder ajudar aqueles que estão com dificuldades, porque há pessoas que não têm esperança alguma,
Há pessoas que estão totalmente destituídas de uma visão, de um passo à frente. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque esta igreja nos dá esperança, nos dá força para continuar e nos dá a certeza de que nós temos um futuro melhor e mais promissor do que nós temos hoje. E o fator que essa igreja faz, que é o fator que integra, que é a questão da missão. E eu queria ler um último texto com vocês, um penúltimo texto com vocês, que fala algo muito especial. É um texto que está numa revista chamada Review and Herald, foi escrito em 1912. E esse texto nos ajuda a entendermos que precisamos de uma ligação. A missão, ela liga gerações. Esse texto nos dá a certeza que nós precisamos continuar batalhando, continuar insistindo e continuar atuando para que a gente não tenha essas diferenças tão grandes entre nós, nem na igreja e nem no lar. E esse texto nos ajuda a compreender um pouquinho mais. Fala da seguinte forma: com esse exército de obreiros que nossos jovens, devidamente educados, poderiam fornecer, quão cedo a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e por vir em breve, poderia ser levada ao mundo todo. Quão cedo poderia vir o fim do sofrimento, da tristeza e do pecado. Ou seja, ela atribui aqui um exército de jovens, a tarefa de terminar a obra antes do retorno de Jesus. Nós precisamos organizar os nossos jovens, nós precisamos organizar a nossa igreja, para cumprir essa tarefa aqui e chegar ao fim, como nós acabamos de ler aqui. Nós vemos lá no começo que a profecia do Espírito será derramada nos nossos filhos e nas nossas filhas, e nos velhos que teriam sonhos e os jovens teriam visões. E para poder encerrar, João escreve na sua primeira carta, um texto lindo, primeira carta de João, leia comigo, primeira carta de João no capítulo 2, quando ele escreve isso aqui, João era bem idoso, bem velhinho, já tinha escrito o Apocalipse e provavelmente já tinha escrito todos os seus evangelhos. E ele escreve algo lindo, lindo, lindo. Eu queria ler com vocês. Primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 14. Acompanhe comigo. Diz assim: eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Ele continua: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E ele termina dizendo, a última parte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o quê? O maligno. Esse texto nos dá uma certeza e uma promessa muito grande. Nós precisamos ter contato com esse livro aqui, com a Bíblia. Ele escreve que os jovens são fortes. Veja que João aqui deposita toda a confiança aos jovens, porque eles são o quê? Porque eles são fortes. E muitas vezes a gente pensa que eles são molengas, que eles são fracos, que eles são deficitários, que essas características aqui são para todos estes. Mas, amigos, a razão que João escreve aqui é que a palavra de Deus habitava nesses jovens aqui. Como pode um jovem conservar puro o seu coração? A Bíblia responde: guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu faço um apelo aqui aos mais jovens e aos mais velhos também. Desculpe se alguma característica que foi falada e de alguma forma você se sentiu assim, nossa, eu sou assim mesmo, puxa vida, né? Essa não foi a nossa intenção. O fato é que estamos num momento de muita intolerância religiosa, política, o mundo está confuso, as pessoas estão brigando o tempo todo, as pessoas estão ansiosas, mas tem um elemento que nos deve unir como povo, tanto os mais velhos quanto os mais novos: o fator que Jesus está voltando, que estamos de passagem por aqui, que o nosso destino final não é aqui, que nós temos um mundo no porvir, e todos precisam sentar e conversar. Os mais velhos precisam entender que nós precisamos confiar nos mais jovens, não tem saída. E os mais novos precisam entender que precisam escutar os mais velhos. Os mais velhos precisam continuar dando os seus conselhos e acompanhando. Os mais novos, por mais fortes que se sintam, eu gosto de comparar eles a uma Ferrari, tem um motorzão, né? Podem ir mais rápido,
mas eles não têm pneus, na primeira curva eles vão capotar. Os pneus deles são a experiência daqueles que estão acompanhando, não tem jeito. Para as mães e os pais, que nós tenhamos mais paciência com os nossos filhos, que nós tenhamos mais habilidade ao conversar com eles, que nós possamos entendê-los um pouco mais, mas não tem outra alternativa senão conversar, senão ouvir, senão estar presente na vida deles. E eu finalizo fazendo uma reflexão com vocês. Nós adultos trabalhamos com telefones celulares, computador o tempo todo, e há uma estatística que nós checamos isso pelo menos 150, 160 vezes por dia. E infelizmente alguns dos nossos juvenis, alguns dos nossas crianças, infelizmente já têm esse aparelho na mão e vão na mesma velocidade. Durante o dia inteiro, 150, 160 vezes checadas no celular. E eu queria, querido pai, querida mãe, que está aqui na igreja, não os conheço todos, aqueles que estão nos ouvindo também, apelo ao seu coração. Você, pai, sacerdote do lar, quantas vezes seu filho tem checado este livro? Quantas vezes teu filho tem aberto a palavra do Senhor? Quantas vezes eles têm buscado isso com mais tempo, com mais força, com gosto? Esse livro é que vai nos salvar. Esse livro é que vai nos unir. Esse livro que tem o papel de unir as gerações. Esse livro que tem o papel de solidificar a nossa missão, que é anunciar a todo mundo que Jesus vai voltar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar. O quarteto vai cantar ainda mais uma música. E que, ao escutarmos, possamos refletir, possamos entender a importância que temos de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos abençoar. Após eles cantar, nós iremos orar juntos. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece, temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão, nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz.
resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano para fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de poder estar na Tua santa casa de oração, abrir a Tua palavra, escutar louvores e termos a oportunidade também de crescermos espiritualmente. Obrigado porque tem assuntos que às vezes não são tão bons de ouvir, assuntos que às vezes nos deixam com uma realidade mais dura, mas nos ajude através da Tua palavra a enfrentarmos esse mundo, a enfrentarmos os desafios e com a Tua ajuda poder superar até a Tua volta, Senhor. Abençoe a liderança desta igreja, abençoe os jovens desta igreja, abençoe os pais desta igreja, e que todos nós unidos numa mesma missão, unidos em falar ao mundo que o Senhor está voltando, possamos estar falando a mesma linguagem. Apesar dos desafios das gerações, apesar dos desafios do mundo, apesar dos desafios da comunicação entre essas gerações, o Senhor nos deixou claro que quando estivermos ligados à Tua palavra, João deixa claro isso, quando estivermos ligados à Tua palavra, podemos estar todos falando a mesma linguagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos ajude nos desafios de cada um aqui, ou seja, em casa, na igreja ou no trabalho também. Perdoai os nossos pecados, nos dê uma boa semana, abençoe as famílias aqui reunidas, pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.